Você tem medo de morrer? Essa é uma pergunta recorrente diante dessa minha fala sobre a experiência de quase morte, como se ao quase morrer eu tivesse perdido totalmente o medo de morrer. E foi muito importante para mim conversar com outras pessoas que passaram por experiências de quase morte também, com essa característica de quase fins abruptos, né? Não são adoecimentos que você vai entrando num lugar de despedida. É de repente você tá lá, depois você não tá mais. E foi muito importante para mim conversar com essas pessoas, porque eu não entendia por que o que eu tinha parecia tanto ser esse medo de morrer. Depois eu entendi que, na verdade, não é um medo de morrer porque morrer dói, porque... E aí eu até chamo hoje que não é que eu tenha medo de morrer, mas reconhecer que que essa vida é um sopro e que, sei lá, pessoas morrem até por engasgo com uma banana, por exemplo. Essa brevidade da vida e essa falta de controle são motivos de ansiedade profunda por aqui. E em outras pessoas também que passaram por essa experiência, né? É muito visceral isso pro corpo. Então, eu lembro que no começo eu sentia um senso de urgência tão grande que eu saí fazendo mudanças gigantescas na minha vida, porque a vida poderia acabar a qualquer momento. Então, eu fui fazendo milhões de mudanças assim, status de relacionamento, de casa, de emprego, de tudo que vocês imaginarem, porque tinha uma urgência, eu precisava resolver aquilo. E aí, durante esse processo, eu percebi que, na verdade, era uma balança que eu ficava oscilando entre meu Deus, a vida pode acabar a qualquer momento, vamos viver tudo que há para viver, Lulu Santos mesmo, feelings, assim, e o outro extremo, de tipo assim, tá, a vida pode acabar a qualquer momento. Tipo, pra que eu vou fazer as coisas? Então, eu fiquei um tempo oscilando entre esses dois até eu encontrar mais ou menos esse lugar de fluxo, né? De entender que a vida pode acabar a qualquer momento, pode ser súbito, como quase foi comigo, e o que mais me gera ansiedade, na verdade, é pensar que eu não vou ter esse tempo que eu gostaria de ter. Então, foi muito legal perceber que o que causa ansiedade, na verdade, é essa falta de controle diante do sopro que a vida é, diante dessa possibilidade real e visceral que eu vivenciei, né? E entendi que isso não estava relacionado à morte em geral, mas a essa morte súbita, que realmente é um processo desafiador mesmo, né, de ruptura. Eu acho que qualquer ruptura súbita é muito punk, porque você não tem tempo nem de se preparar, né? Quando você tá se preparando, você já tá vivenciando ao mesmo tempo os processos pós isso, né? Pós o que aconteceu. Então é um processo de luto muito peculiar. Quem já perdeu alguém subitamente sabe mais ou menos o que eu tô falando, né? Então, assim, eu gostaria muito de viver mais tempo. Eu construí uma relação com a vida que foi construída após a experiência de quase morte, né? Então, muita gente acha que é tipo, é só dias positivos. Eu lembro que no começo eu me sentia mal de não estar tão agradecida pela vida, sabe? Depois de um tempo, depois de uns 3 meses, quando eu fui ficando melhor, eu fui assim, ficando mal-humorada, perdendo a paciência com algumas coisas e tal, e eu falava, não, mas eu quase morri, agora eu tenho que vivenciar isso, e eu entrei nesse lugar de cobrança, que é da positividade tóxica, e faz muito mal, então, não, tem dias que são difíceis, e a vida é assim mesmo, tem momentos que você vai estar mais de boas, tem momentos que vai ser foda, né, então é um pouco dançar com a vida e aceitar todas essas coisas, né, que são apresentadas, que são disponibilizadas pra gente nesse processo mesmo. Então, não é um lugar de sou gratithanks, só paz e amor, né, e tal, não é mesmo. Na verdade, essas experiências reviram a gente do avesso e é um lugar de, tipo assim, lidar com a realidade nua e crua da impermanência de uma forma visceral. Então, eu diria que eu acho que eu tenho medo de morrer, mas eu tenho mais um pesar
de morrer subitamente e sei lá, não dá tempo de me despedir, não dá tempo de eu fazer as coisas que eu acho que eu tenho que fazer, que eu quero fazer, e então é um pouco esse lugar. E isso às vezes me gera mais ansiedade, perceber essa falta de controle e essa brevidade, e às vezes isso me traz um lugar de aceitação e de foco, sabe? De clareza, de ok, isso não tá nas minhas mãos, vamos para esse lugar. E aí eu ainda oscilo bem entre essas duas esferas. E agora eu não brigo tanto com esses espaços, eu tô num lugar de ok, tenho que ter calma, muita calma para lidar com essas acomodações. E às vezes é isso, né? A gente fica brigando com os processos de luto, que o que eu passei foi um quase fim que trouxe muitos fins. Mas depois da quase morte eu já vivenciei vários ciclos de fins em relacionamentos, em trabalho e tal, que também me trouxeram outros tipos de luto. E todo mundo vivencia isso, né? De alguma forma. E é muito importante a gente aceitar mesmo, se acolher nesse processo de raiva, de revolta, que é um pouco o lado B de quase morrer, foram as brigas que eu tive com Deus, assim. Tive brigas homéricas, tipo, por que que você fez isso comigo? Por que que eu fiz, né? Por que que eu, cara, caí na porcentagem mínima, assim. E a minha revolta, me dar permissão para sentir a raiva e me revoltar diante do que tinha acontecido comigo, foi o grande transformador da minha cura, de transformar isso em força, em leveza, em olhar para isso e falar, putz, que foda isso, né? Mas, é isso mesmo, né? Pessoas caem nas porcentagens mais absurdas de exceção e tem pessoas que não vão cair. Então, é um lugar de lidar com todo um mix de emoções que surgem nos processos de luto, de fim de qualquer coisa, né? De qualquer coisa. A gente está lidando com essa questão da impermanência e da falta de controle o tempo todo nas nossas vidas. De algumas formas mais visceral, de outras formas mais superficiais, né? Mas é o tempo todo, né? O dia começa, o dia termina, as coisas a gente começa, termina. Então, é um pouco se entregar e aprender a fluir com esses ciclos, que tá todo mundo aqui aprendendo isso também, né? É isso.